Olá, boa tarde a todos e a todas que nos acompanham na tarde desta terça-feira. Eu sou a Cida Benetti, assessora de Comunicação e Direção da Câmara de Vereadores de Gramado. Estamos ao ar com mais um programa do TV Câmara e você nos acompanha pela página do Facebook ou pelo canal do YouTube. No nosso programa de hoje, o nosso bate-papo é com o vereador do progressista Ike Ketz. Iremos falar sobre a indicação do vereador ao Executivo, que trata do projeto Jovem Aprendiz. Antes de dar início, agradecer a presença de você, telespectador, que nos acompanha, agradecer a presença do nosso vereador. Boa tarde, Ike. Boa tarde, Cida. É um prazer estar de novo aqui conversando Muito contigo. Muito bom, né? A gente vai fazer esse bate-papo com a população de Gramado. Muito bem. Vereador, no mês de junho, você enviou para a Prefeitura uma indicação de um projeto de lei, certo? Ele cria o programa Jovem Aprendiz. De onde veio essa motivação? Muito obrigado até por me fazer essa pergunta, porque das prerrogativas do vereador, né, muitas vezes a gente tem o impulso, né, da criação de leis. E a gente tem que ter muito cuidado quando as leis podem onerar o executivo. E essa tem uma diferença muito grande, né? O vereador, ele não pode criar um projeto de lei que venha a onerar o executivo. Então, quando surgiu essa ideia do jovem aprendiz, eu logo fui atrás para saber se eu poderia entrar já na Câmara de Vereadores com esse projeto. O que, infelizmente, por um lado, né, eu fui impedido, mas por outro me deu a missão de dar esse convencimento para o executivo. Né? O projeto Jovem Aprendiz, ele já acontece em várias cidades do nosso estado. Né? Carlos Barbosa foi uma das primeiras cidades até que desenvolveu esse projeto e aproximadamente, acho que ali em maio, mais ou menos, esse projeto foi replicado em Canela, né? Na nossa cidade aqui do ladinho. E Canela, através do quem estava como prefeito interino, né, o Gilberto César, ele levou esse projeto de lei para a Câmara de Vereadores de Canela, que foi prontamente aprovado, que é um projeto muito interessante, né, um projeto que ele precisa ser colocado em Gramado, que eu tenho certeza que vai agregar muito para os nossos jovens. Então a motivação veio aqui do ladinho. As boas, né, ações a gente precisa reverberar na nossa cidade. As coisas boas têm que ser multiplicadas, né, Ike? É isso aí. O que você acha que falta para os jovens se qualificarem para o primeiro emprego? O primeiro emprego, até aqui nos bastidores a gente estava falando, né? Toda vez que a gente conversa com um adulto, com uma pessoa mais velha, enfim, a motivação que vem das pessoas quando elas falam que começaram a trabalhar, que tiveram uma oportunidade enquanto estavam no tempo de escola, né, e à tarde, né, com o seu lazer, também foi minha primeira oportunidade de emprego. Com que idade tu começaste a trabalhar? E as pessoas falam com tanto orgulho da importância do trabalho, né, e essa é a oportunidade que tem do jovem aprendiz. O que falta para a qualificação? A gente precisa reverberar aquilo que a gente está falando das boas ideias, dos incentivos, das ferramentas que nós temos hoje de conciliar o estudo, né, com a primeira oportunidade do emprego. E a gente tem ferramentas tão boas do Sebrae, do CIEE, essas oportunidades que batem a porta, porque também existem muitas empresas que querem contratar e não estão encontrando esse jovem. Então, o jovem aprendiz, ele vem justamente para isso, para a gente dar essa primeira oportunidade, né, para a gente dar esse primeiro incentivo, o despertar do trabalho. E aí o jovem vai se inserindo no mercado de trabalho. Muito bacana mesmo. E que como o programa funciona, qual seria a sua proposta? O Jovem Aprendiz, né, ele é um projeto que já acontece no âmbito todo federal, né, onde empresas são cotistas, né, até um determinado número de funcionários, elas têm a obrigatoriedade de contratação de um jovem. Então, da inserção de um jovem qualquer, né, para o mercado de trabalho. Então, às vezes é um jovem de classe social mais elevada, né, muitas vezes
é um jovem que está no vínculo familiar da própria empresa e elas são colocadas para trabalharem através de um programa junto ao Sebrae, junto ao CIE, e elas têm uma oportunidade, então, de ter o contato no seu contraturno, né? Elas estudam normalmente, fazem o seu currículo normal, de ensino fundamental, de ensino médio, desculpa, né? E depois, quem contrata ela paga por horas trabalho, né? E também paga um valor para ela ter a aprendizagem de um ensino profissionalizante. Mas o que acontece? Como eu te disse, as empresas, muitas vezes, elas já trazem aquele jovem, né, que tem uma classe social mais elevada, ou que já tem uma certa qualificação, ou que está no vínculo familiar das pessoas, da própria empresa. E o que acontece? Nós temos à margem da sociedade ainda jovens em vulnerabilidade, que não têm a mesma oportunidade, que não têm o mesmo acesso a esse tipo de programa, né? Muitas vezes porque não é despertado. Esse jovem, às vezes ele está na rua, né, porque ele também não sabe dessa oportunidade, às vezes ele está fazendo outro tipo de trabalho, né? E essa é a idade onde as boas oportunidades às vezes não aparecem e as más oportunidades estão batendo na porta. Então é uma preocupação gigante. E o que acontece? O incentivo é que a Prefeitura de Gramado ela faça a criação de uma listagem de jovens, né, de classe mais baixa ou jovens em vulnerabilidade, de famílias que têm esse tipo de necessidade, e a Prefeitura acaba bancando aquele valor da hora aprendizagem, né, dos cursos de aprendizagem profissionalizante que esse jovem vai ter. Ou seja, também se torna mais barato para o empregador, que precisa, né, que ele é um cotista e ele precisa contratar alguém. Então acaba se tornando muito interessante, mais barato, e a gente acaba ajudando esses jovens que estão aí à margem da sociedade, que precisam desse incentivo do emprego. Era isso que eu ia lhe perguntar, vereadora, assim, a questão de talvez alguma dúvida, quem talvez nos acompanhe neste momento, assim, ó. Esse programa, ele seria para todos os jovens ou teria a preferência para os jovens em vulnerabilidade? Esse programa, ele está visando jovens em vulnerabilidade, né, que são feitos através desse cadastro na Secretaria de Assistência Social. Bem Então, direcionado. Exatamente. A assistência social, ela faz esse cadastramento e aí uma empresa cotista, ela vai dizer assim, eu quero contratar alguém para o jovem aprendiz aqui na minha empresa. Eu vou entrar em contato com o CIE ou com o Sebrae que fazem esse cadastro. E aí o CIE, por exemplo, né, dando um exemplo, ele pode pegar e vai dizer assim, olha, nós temos alguns jovens, muito bacana que eles estão se capacitando e eles estão no programa da prefeitura, né? Gostaria de conhecer esses jovens. E aí entra em contato com a assistência social e a assistência social faz a apresentação, faz o encaminhamento desse jovem para a empresa. Muito bacana, muito bacana. E qual será o benefício desses empregos ao empresariado? Exatamente o que a gente disse. Além de ele estar oportunizando, dando chance, né, para um jovem que está começando, né, ele tem o próprio benefício, onde a prefeitura também vai estar bancando aquela hora estudo, né, e ele vai arcar apenas com o valor monetário, né, do recebimento do salário dele de hora trabalho, daquelas horas que o jovem está trabalhando. Então, é um ganho onde toda a cadeia do emprego vai estar sendo favorecida. Essa seria uma importante ferramenta para a geração de renda extra aos adolescentes. Quais os outros pontos positivos que você gostaria de destacar? Com toda certeza, né? O jovem com o seu dinheirinho no bolso, né, ele vindo uma oportunidade, né, de daqui a pouco até ajudar no complemento de renda da sua família. A gente vê isso na própria pandemia, os pais que perderam os empregos,
né, que estão necessitando de mais oportunidades, né, e tu vê o despertar de um jovem hoje a partir dos 14 anos até os 18, 20 anos que eles podem estar inseridos no programa do Jovem Aprendiz, eles terem a satisfação, e aí a gente diz, qual é a tua satisfação de poder ter o teu emprego, o teu dinheiro, a valorização que tu tem de comprar a tua coisinha, seja ela um celular, seja ela um pão, seja um rancho. Está construindo aos poucos a realização pessoal, né? Exatamente. Essa é a maior gratificação que existe. Né? O trabalho pode salvar muitas vidas, muita gente. Muitas vidas. Antes de finalizar nosso bate-papo, vereador, qual a sua dica para os jovens que buscam o seu primeiro emprego? A dica é: busquem estudos, busquem qualificação, porque tem muita gente, a gente escuta as empresas hoje, graças a Deus, a nossa economia de Gramado voltando, né, com tudo, né, o nosso turismo bombando, dá para se dizer, e precisando de mão de obra qualificada, precisando dos jovens querendo oportunizar. A gente precisa estar estudando, a gente precisa estar ligado, né, nas oportunidades que estão aparecendo, e a gente precisa abraçar, porque tem muita gente querendo ajudar. É verdade. Nós agradecemos a participação do vereador Ike e de cada um de vocês que nos acompanhou na tarde desta terça-feira. Parabéns pela iniciativa, Ike. Sucesso aí para que realmente tu consiga dar o próximo passo bem importante com relação a isso tudo. Obrigado, muito obrigado, Ike. Obrigado de coração. Tomara que a gente consiga aí, que o executivo seja sensível e a gente possa lançar esse projeto para Gramado. Isso aí vai ser muito positivo. Lembramos que a nossa programação, ela permanece sempre de terças às sextas-feiras, às 18h30, através do Facebook ou do YouTube. Retornaremos amanhã, quarta-feira, e o nosso convidado é o vereador Joel Reis, do Progressista. Um bom início de noite a todos vocês e até lá.